bem-vindos a mais um Rivotalks, nesse comecinho de ano. Esse espaço maravilhoso de conversa que a gente tem aqui, que abre portas para Pro Rivo News, o nosso resumo semanal de notícias, toda sexta-feira, 12h30, nesse mesmo canal, com tudo aquilo que você precisa saber para ir pro fim de semana, o quê? Bem informado, mas sem ser entuchado de notícia chata, com a né? leveza, com a tranquilidade, com a alegria que a gente sempre gosta, sempre com o apoio da redirecionadora de importados brasiliana Shop, a produtora Camaleão e a Escola de Música Intermezzo. E hoje estamos aqui com uma mulher que é vivida nas mídias, de forma geral, que foi jornalista, fez direito, foi modelo e hoje está focada na parte de marketing de influência, dessa nova forma de comunicar nas mídias digitais. Senhora Carolina Castelo Branco, seja bem-vinda aqui ao Rivotalks. Muito obrigada, Cecília, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos falar de vida e obra, né? É isso. Tem muita coisa para falar. Tem história. Ô, Carol, você desistiu do direito e resolveu virar jornalista, né? Eu não desisti do direito, eu sou formada em direito. Não, mas eu digo de atuar profissionalmente Isso. como advogada, enfim. A gente aqui no Rivo News, no Rivotalks, a gente sempre se pergunta quando a gente recebe alguém que tem uma trajetória parecida com essa, por que que alguém larga uma carreira sólida, com potencial de estabilidade como o direito? Parece meu pai falando, meu Deus, Pra ir você é pra tão comunicação. jovem. Não, ele tem mas 65 anos. Mas eu ele. fiz isso Você também, é tão então é uma jovem. moral de cueca, assim. Por quê? Seguinte, então vamos começar justamente falando por que meu pai, né? Eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E o meu pai me deu duas belíssimas opções. Não estou falando mal do meu pai, pai, te amo, do fundo do meu coração, mas ele falou, ou medicina ou direito, você é mulher, não pode fazer engenharia, óbvio. Que Era seria outro tempo, outra profissão responsável, enfim. Então, escolha. Quero fazer jornalismo. Profissão de vagabundo. Tá. Que isso, comunicação, minha filha não vai fazer. Eu falei, bom, medicina, direito, né, enfim, né, eu não vou botar risco de pessoas, enfim. E optei pelo direito e também, porque Rio Preto tinha uma excelente faculdade de medicina, ao qual meu tio ainda é diretor, e eu queria muito sair de Rio Preto. Entendi. certo. Isso foi com 18 anos. Sincericídios acontecem, tá? Não, Sincericídios você foi acontecem. com 18 anos, seu Raimundo deu ultimato e você picou a mula, saiu fora de São José do Rio Preto, né? Exatamente. E você é filha única, né? Sou filha única. E aí, o seu Raimundo tinha inclusive um Instagram fake pra te stalkear, né? Agora ele não é tão fake mais, né? Porque as Entendi. pessoas começaram. Inclusive, é impressionante como eu recebo. O meu Instagram deve estar assim no mapa dos bandidos. Porque o que eu recebo, você está fazendo algo assim, assim, assim. Tem o Instagram do seu pai, da sua mãe, vou atrás deles, Que enfim. doideira. Ou seja, Mentira! ter uma certa notoriedade nas redes sociais também te expõe muito. Tem e o você seu acaba preço. expondo pai, mãe e todos os familiares, tá? Tem seu preço. Bom, mas só que lá atrás era um perfil fake pra ele ficar te vigiando ali, porque eu acho que tem muito disso, né? Filha única, uma mulher bonita, na cidade grande, vivendo a vida aqui. E aí você chega, faz direito, conhece seu primeiro marido, mas daí envereda pro caminho da comunicação. Que era o que você queria fazer, não teve escapatória, né, Carol? Não tem escapatória, porque eu vim para cá com esse intuito. Então, eu não vim para estudar direito. Eu Sim. vim para dar a minha escapadela e, no entorno, fazer o que eu ainda faço, que é me comunicar. Né? Eu sempre trabalhei como comunicação. Então, eu comecei a trabalhar como modelo para ter minha independência financeira. Fazia direito, estudava direito, trabalhava como modelo. Fazia pouco internacional, porque eu não podia ficar muito tempo fora. Né? Trabalhei do Machado Meyer, com direito internacional. Trabalhei da Procuradoria da Fazenda. Enfim, tudo que eu precisava. Caramba. De estágio para conseguir me formar. Sim. Tá? E aí, estendi o diploma. Ó, pai, fiquei no evento. Exatamente, porque naquela época eu já era independente. Fiz um teste numa produtora que chamava Estação 8, para um programete no intervalo do Saia Justa, na GNT. Uhum. Passei, e aí eu falei, gente, eu preciso acelerar logo essa faculdade de Direito para migrar para o jornalismo. Uhum. Porque eu sempre tive essa preocupação, né? Como eu serei respeitada neste ambiente? Eu acho que a educação é uma grande porta de entrada e uma chancela. Então, a minha primeira preocupação, quando eu comecei a trabalhar com off TV,
foi realmente estudar jornalismo, e muitas matérias também foram excluídas em função do direito. Sim, então né? foi muito tranquilo. Depois fiz uma pós em jornalismo especializado em política e economia. Ali focada ainda, Bem né? focada. São muitos ganchos possíveis dessa sua resposta. Eu vou puxar um, depois a gente volta para a sua história. Você falou sobre independência financeira, né? E eu sei que você fala muito disso. A gente também recebeu aqui a Ana Paula Padrão, Sim. Que eu adoro. que virou a missão da vida dela, né? Ela diz, e eu acho que você concorda muito com isso, que o único, se não for o único, o principal caminho para uma mulher ser livre é tendo independência financeira. Só que a gente tem uma coisa também, acho, aqui no Brasil, principalmente, de romantizar muito o empreendedorismo, né? E não é fácil ser empreendedor, e é menos fácil ainda ser empreendedor sendo mulher, E sendo na área de eventualmente mãe, comunicação. e na área de comunicação, que é uma área que, pelo menos na sua cúpula de gestão, é muito masculina ainda hoje, né? Totalmente masculina. Que te incomoda essa romantização assim do Me empreendedorismo? incomoda. Eu vou começar pela Ana Paula Padrão, para não perder um gancho que eu acho muito importante a gente falar aqui. Nós batemos muito na tecla da autonomia financeira, tá? Uhum. Eu nasci com uma mãe que é sócia do meu pai, eles têm uma fábrica de móveis em Rio Preto, falando que eu teria que ser independente financeiramente, e eu o fui muito cedo. Mas ninguém fala sobre autonomia emocional. Então, eu conheço mulheres totalmente independentes financeiramente, grandes empresárias, que são presas em lares abusivos porque não têm autonomia emocional. Então, eu acho que a nossa próxima geração vai ser a geração da autonomia emocional da mulher. A mulher precisa ter autonomia emocional. Eu não tenho 100% da minha autonomia emocional, tá? Eu estou desenvolvendo, porque foi nos últimos anos que eu vi o quanto era importante e o quanto me faz falta não ter trabalhado a minha autonomia emocional. Autonomia emocional é a capacidade de passar pela vida sem ter uma companhia, um companheiro. O que você acha? O que define essa autonomia isso emocional? é um misto de resiliência. A autonomia emocional é saber até onde algo te incomoda, né? Ou até onde você deixa o outro entrar em você, até onde algo é codependência, até onde você responde ou se deixa manipular por um narcisismo. E infelizmente, né, pessoas e mulheres, e eu falo em nome de muitas, tá? Com altíssimo grau de educação, independência financeira, ainda só se sentem mulher com um homem do seu lado, e respondem muito mal a muitos abusos com relação a isso, ou até mesmo não fazem boletins de ocorrência, ou se revelam, porque nós temos um país extremamente machista ainda, em que muito pouco é feito pela mulher. Eu tenho uma colaboradora que passou por uma situação muito complicada, que a família mora no sul, e ela se viu numa situação de abuso, e que a única forma dela se comunicar foi no chat do escritório, pedindo ajuda. E nós chamamos a polícia. Que ninguém ia ver, né? E nós ficamos, exatamente, por uma semana a acolhendo. Mas, ao entrar, né, na delegacia, ela recebeu um tratamento desumano. E isso acontece muito. Nossa, muito comum. Enfim, e o abusador ainda continuou recorrentemente a perseguindo. Então, acontece muito. Né? E a única forma da gente se blindar é tendo essa autonomia emocional para tentar detectar o narcisista, o abusador, o egocêntrico um pouco mais na frente. E sobre a solidão da empreendedora, porque realmente é muito solitário, porque você precisa passar energia, você precisa passar motivação, você precisa passar alegria para a sua equipe, e você tem medo. Você demite. Eu choro quando eu demito em casa. Eu tenho decisões... O nosso lado mulher, meio feminino, grita nessas horas, eu sou extremamente sensível. Extremamente sensível. Eu tenho decisões para tomar que nem sempre vão me favorecer ou favorecer o outro, mas eu tenho que pensar pelo bem da empresa. E eu só comecei a realmente liderar de fato
quando eu me livrei dessa culpa intrínseca que eu tinha que agradar todo mundo no trabalho também, porque eu já passei por isso. Eu acho que isso é uma etapa do líder. E da maturidade feminina também da mulher, né? Sim, Depois dos 40, com certeza. tal. Com De certeza. você parar e olhar e maturar uma série de aspectos da vida, né? E você sempre foi muito aberta, Carol, sobre todos os assuntos. Eu acho que a tua vida até não dá para saber tanto. Você consegue publicizar bastante a sua vida sem necessariamente a gente ficar Expor a intimidade, expor né? demais. A gente consegue ver várias partes da sua vida, mas você sempre foi, no geral, foi muito discreta, mas quando você tinha que falar sobre determinado assunto, você falava. Imagina, se falando de dependência emocional ou autonomia emocional, você conheceu seu primeiro marido com 20 anos na faculdade, foi terminando a faculdade. Isso. Obrigada. A nossa convidada não aceitou café, tá, gente? Então Nós só a gente vai tomar. Eu tomei energético. É um clássico daqui também, obrigada. Aí você conhece seu primeiro marido com 20 anos de idade, muito novinha ali, saindo da faculdade. Aí separa. E eu brinco que foi um casamento que deu certo, tá? Deu? Porque nós ficamos 7 anos juntos, mas 7 anos onde um impulsionou o outro. Sim. Nós nos ajudamos, nós nos unimos, nós nos divorciamos e fomos almoçar juntos. Então, é isso. E o primeiro Réveillon, eu falei, nós nos divorciamos em outubro, eu falei, nossa, gente, com quem? Eu não quero passar o Natal e Réveillon com ninguém. Vem aqui, vamos lá, vamos passar o Natal e Réveillon. Mas sempre tivemos esse diálogo, amizade, com os meus sogros também. Meu primeiro sogro é consultor do meu marido. Olha. Na E é agência. maravilhoso. E é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, aí você teve esse momento de casar, separar, voltar rapidamente, casar. Foi a pessoa que te deu apoio Sim. quando a Sofia Sim. nasceu, o seu Sim. primeiro marido. Sim. Ou seja, isso mostra que por trás de uma Carol muito capricorniana, muito vou fazer, vou acontecer. Eu lembro claramente de você fazendo leitura dinâmica, Carol. Eu acho que foi aquele primeiro jornalzinho resumo ali na Rede TV, que era muito bem feito. Ele era muito legal, aquele programa ali no início, e aí depois você foi pro SBT, mas por trás dessa mulher que... E a Cecília é crítica, hein? Não, sou muito Eu mesmo. jamais diria que era muito bem feito se não achasse que era. É mesmo, Sim. assim, eram todos jornais muito bem feitos, dos quais você fazia parte. E o SBT, ele tentava criar, né, plataformas de jornalismo, voltava Exato. atrás, aquela coisa. Então, você, por trás dessa figura capricorniana forte, sempre teve essa mulher. Muito sensível e muito ali, precisando dos seus. Você sabe que eu tinha uma amiga que me definia, eu falava, a Carol é um marshmallow, dura por fora e molenga por dentro. E eu acho que eu sou assim mesmo. Eu diria até fofinha por fora e molenga por dentro, né? A casca vai ficando mais dura, mas eu não quero perder minha sensibilidade, sabe? Eu amo coisas que me tocam, então eu amo música, eu amo arte, eu preciso disso, eu Yoga, respiro né? isso. A yoga me faz muito bem, muito bem. Eu acho que ela é uma preparação e autofoco para construir uma postura que você achava que jamais seu corpo ia conseguir construir. Infelizmente, não é só a... Eu falo infelizmente porque por mim eu faria yoga todos os dias, tá? Mas a musculação teve que fazer parte da minha vida. Claro. Mulheres pós-40, enfim... Temos Aqui que estamos, fazer. temos que fazer musculação e nem é por estética, tá? Tem que proteger os ossos. É Claro. verdade. Conseguir subir uma escada aos 70. É isso. Exatamente. Ter autonomia para ir no banheiro. Exatamente. Autonomia Eu quero Isso. chegar ao 100. Eu quero Isso. chegar ao 100 amarrando o meu sapato. Isso É aí. isso. Mas você falando da Rede TV, foi um dos lugares que eu mais tive liberdade editorial. Né? A gente sabe que o Leitura Dinâmica realmente era um telejornal mais leve, né, com cultura. Mas era um resuminho Era um maravilhoso. resumo, exatamente, de 40 minutos, mas a gente sempre conseguia alcançar, né, alguma coisinha, encaixar uma pauta que a gente gostava, enfim. E tinha o Rede TV News também, que eu fazia as bancadas, que aí é Hard News, né, aos sábados. Jornalista é assim, trabalha 24 horas. Eu nunca tive muito problema com helicóptero, então também quando a gente tinha que noticiar um incêndio, alguma coisa, eu ia. Gostava muito, inclusive, da adrenalina. E quando eu migrei para o SBT com uma estrutura muito maior,
eu não tive a liberdade editorial que eu gostaria. Sim. E eu fiquei muito frustrada. Apesar de ter sido Decepcionada. a casa que eu mais permaneci, eu tenho uma gratidão enorme, porque eu consegui apresentar um programa de empreendedorismo que para mim foi maravilhoso, e ao qual eu recebo ainda feedbacks muito positivos. Eu acho que ajudou muita gente. Tínhamos um resumo semanal de notícias, que é o Jornal da Semana SBT, bancada, Teve o Jornal da Manhã, né? documentários. Olha, eu fiz de tudo um pouco, dormi inúmeras vezes no camarim da SBT, porque Nossa. no final eu estava acumulando 3 programas. Mas fiz mini docs que eu não gostaria de ter feito. Entendi. Tive pautas que foram engavetadas e isso me frustrou muito. E hoje, com a conectividade, eu adoro o Rivo News, né? Eu Ah, que adoro bom. realmente esse resumo de notícias de vocês, porque tem muita autenticidade. E hoje as pessoas têm local de fala, realmente, né? Com o online. Antes nós não tínhamos local de fala, né? E até as poucas pessoas que estavam lá na TV aberta, quadrado, né? Com a cara exposta, não tinham local de fala no final. Claro. Até grandes nomes, às vezes, né? Com certeza. Eu conheço inúmeros, óbvio que eu não vou Sim, citá-los, sim. mas enfim, era uma tristeza nossa, né? Porque o bom do alcance da TV é que você tem um centro de apuração maravilhoso. Claro, Óbvio. uma Então, estrutura. hoje você vê todo mundo querendo noticiar e sem apuração nenhuma. É verdade. Nenhuma. É verdade. Né? E antes, a gente copia e chegava cola, 6 horas antes do telejornal e todo mundo brincava, mas você chega lá, só apresenta? Eu falei, meu Deus. Não, Quando a gente Imagina. apresenta é não. assim, a cerejinha do bolo. É isso. Ui, descansei, vamos É um lá, momento olá, que a gente boa noite, acalma, está no mas ar o SBT. pô, nossa. Exatamente, né? Você sabe É bem isso. disso, Cecília. Mas muitas vezes a gente tinha aquela pauta engavetada, aí entrava o Pandinha da Austrália no lugar. Sim, sim. E isso, sem dúvida, me frustrou, porque eu fui para a bancada muito cedo e eu tinha aquela vontade de fazer acontecer e Sim, mudar o mundo e ganhar prêmio. E eu não consegui. Isso eu não consegui. Aí é ruim. E o que você acha dessa nova iniciativa agora do SBT News? Você acha que vem... É porque é mais um canal, como outros que a gente já viu, mas com esse selo do SBT que a gente já viu nos últimos anos tentar emplacar um jornalismo. Eu não acredito mais em nenhum telejornalismo brasileiro. Eu queria te perguntar isso. As redes sociais, elas causaram uma revolução no jornalismo e a gente está vivendo Sem isso dúvida. nesse momento. É nítida a migração do consumo da informação, a gente usa muitas pesquisas sobre isso também para embasar a maneira como a gente comunica as nossas notícias, inclusive, porque as pessoas agora elas têm 1 milhão de opções, né? Então ninguém mais fica preso a uma versão editorializada necessariamente, sem querer, Exatamente. de qualquer veículo. Se você quiser, né? Me identifico muito com a Record News e acredito em tudo que eles dizem, maravilha, mas as pessoas têm alternativas, elas podem procurar outros canais. Sem dúvida. O que você acha que a TV, o rádio, até o jornal, em alguma medida, ainda fazem melhor do que os criadores digitais? E o que eles já perderam assim, há muito tempo de lavada e não vai dar para recuperar? A TV tem o alcance, né? Nós vivemos num país onde a TV ainda tem muito alcance. Claro. Então, dentro de cada célula de jornalismo, você tem um centro de apuração que dificilmente você vai ter em outro lugar, né? Até porque você tem grandes empresas que financiam essa estrutura. E este é o lado ruim. Você tem grandes empresas que financiam, portanto, é muito difícil ter a isenção. E também é muito difícil você ter liberdade editorial. Contrapartida, no online você tem essa liberdade editorial sem ter um centro de apuração adequado. E eu nem vou falar em fake news ou em uma motivação inadequada.
Eu estou falando daquele jornalista, né, que se apoia no Reuters, isso, aquilo, mas não tem um centro de apuração, claro, Uhum, né? uhum. Ou que às vezes não tem conhecimento, embasamento Exatamente, necessário. exatamente. Então, as pessoas têm que procurar realmente fontes nas quais elas acreditam, mas pesquisar sobre essas fontes. Quem é esta pessoa? Qual é o núcleo que ela trabalha? Antes de sair disparando pelo WhatsApp várias fake news que podem prejudicar outras pessoas. Então, a gente tem essa balança do on e do off, né? No off, eu tenho muito alcance ainda, muito alcance, está diminuindo, mas as televisões têm muito alcance. Eu tenho um centro de apuração muito bom, mas eu tenho todo um lado delicado de quem financia esse grande centro de apuração. Claro. No online, eu tenho pessoas que não têm esse respaldo, muitas pessoas que, infelizmente, ainda não têm fontes fidedignas e acabam espalhando fake news. É engraçado, porque eu acho que isso dialoga também com o mundo da influência digital, mas é uma realidade que a gente conhece muito bem fazendo jornalismo online, Sim. que é a avaliação de muitas marcas que ainda olham para o mercado publicitário digital e avaliam que é uma mídia barata. Isso não quer dizer que eles achem o nosso preço barato, quer dizer que eles querem pagar pouco. É isso. Mas você, que é uma pessoa que lida com isso diariamente como ofício, já trabalhou na imprensa também, está aqui dizendo o como é necessário que existam recursos para se fazer um jornalismo de qualidade, assim como para fazer um anúncio de qualidade com os influenciadores, né? Você tem muito esse tipo de briga, claro, briga, né, no sentido figurado, discussão com as marcas que você atende, que intermedia com seus... Há 6 anos atrás tinha, hoje não mais, tá? O mercado está entendendo. A ponto de investirem mais no on do que no off. O off também se barateou, né? Cada meio vai se adaptando à sua realidade. Então, nesse caso, a gente tem... Bom, a gente pode voltar para trás e pensar no Cazé, né? Sim. Então, entre vários outros exemplos, hoje eu acho que o online tem muito respeito. E outra, o online tem dados. O que você não mede, para mim, não existe. No online você tem dados concretos para apresentar. E qualidade porque pode ser um público menor, mas é um público muito mais... A qualidade do público, o engajamento do público, por vezes, é maior do que um tiro de canhão que a televisão tem, né? E eu ainda acho que no online as pessoas ficam mais presas ao conteúdo de fato, né? Sim. Na TV você vê, a pessoa tá vendo TV, ela tá zapeando, ela tá vendo o filho passar. Quando você... O comercial é a hora que você levanta e vai embora. Quando você tá no online, você realmente emerge naquele conteúdo, você coloca seu fone, é o seu momento, né? Onde você escolhe de fato o que você vê. Exato. Então, eu acho isso super importante, além da liberdade do online. Quando vai fazer um publi, e aí depende muito da empresa, obviamente, você conseguir colocar dentro da sua realidade. Então, poxa, o que encaixa aqui na Rivo? Né? De repente, uma máquina de café ou uma água, vai ser algo que está aqui dentro da sua realidade. Sim. Você não vai chegar aqui e falar, vamos vender ômega 3. Tem que ser autêntico, né? Não, a gente chegou num momento que a gente falou, eu acho que a gente é capaz de vender tudo. Eu acho que se entregassem fralda pra gente vender, a gente vendia e de uma forma muito a gente natural ia fazer o mais divertida. Orgânico possível, né? Porque eu acho que tem isso, a autenticidade traz isso. A gente pode trazer para não necessariamente a realidade do programa, mas para a realidade das nossas vidas, assim. Sem dúvida. Um dos nossos primeiros dá pra patrocinadores fazer, era o Bombril, por exemplo. Eu pensei que você falou... Qual foi o exemplo que você deu Fralda. agora? Fralda. Eu pensei, poderia fazer o momento cagadas da semana, com todo respeito. Exatamente. Né? As maiores gafes de Brasília. Temos Enfim, várias, dá pra inventar. Esse mês, meu Deus do céu. Eu acho que Quantas? a internet permite te dar uma liberdade criativa que, por vezes, o lado quadrado da televisão tradicional a gente não tinha. E você, Carol, eu acho que poucas pessoas já faziam tão bem a conversa e o bate-papo e a realidade digital ali de mostrar a vida e de mostrar o que você fazia
já bem no início, quando o Instagram estava começando. 2012 foi sua primeira Imagina, postagem. Sim. E você já estava ali entregando conteúdo como os influencers de hoje em dia. Foi natural seu entender que aquilo ali era uma ferramenta de exposição e de possibilidade de portas abertas, ou você só foi entender depois? Não, foi natural e quando eu vi, eu falei, essa vai ser a minha empresa. Porque, obviamente, né, os canais são um meio de transmissão, mas não era a minha empresa. Quando você tem uma rede social, você tem a sua voz, A sua sua emissora. É autenticidade. isso, cada um tem a sua emissora no Então, o bolso. que o online faz hoje pelas pessoas é expandir essa narrativa. É óbvio que eu era extremamente limitada, porque eu tenho um contrato, Claro. era jornalista, então não podia expor nenhuma marca de roupa que me vestia, enfim, absolutamente nada. O que não faz o menor sentido Mas, também. exatamente. E aos poucos o jornalismo está ficando um pouquinho mais flexível, né, com isso. Mas ao mesmo tempo eu consegui inserir o meu estilo de vida, trazer as pessoas para perto. Em algumas sextas-feiras nós levávamos, junto com uma ONG que chama Make Them Smile, de um grande amigo meu, crianças, sensível fala disso, mas crianças com câncer, que não sabíamos se era o último pedido delas. Uhum. Tá? Realmente eram fases complicadas e nós as vestíamos de chiquititas, elas vinham, ficavam comigo no estúdio e depois a gente ia para a cidade cenográfica. Então, assim, isso foi uma porta que a rede social me deu. E aos poucos eu fui entendendo o quanto aquilo poderia ser proveitoso. Uhum. E no final virou realmente a minha plataforma. E precisa ser autêntico, né? É o que a gente estava falando aqui. verdade. Precisa ser orgânico, precisa ser de verdade. As pessoas físicas se tornaram também pessoas jurídicas com o mundo da internet. E aí eu acho, tenho a avaliação de que o público que consome essas pessoas, todas elas, né? Quem consome internet, espera sempre uma certa coerência, né? Entre o que você é na vida privada, pelo menos no que você expõe da sua vida particular, e quando você está fazendo uma publicidade. Você, na sua agência, vocês negam pedidos de, enfim, sei lá, eventuais potenciais contratos que seriam maravilhosos do ponto de vista financeiro, mas que não conversam, não dialogam com o os que vocês influenciadores acreditam? ou com o que vocês acreditam. Falando um pouco da agência, tá? Hoje nós somos uma agência de digital. Então eu comecei com uma agência de marketing de influência. ACP. Na pandemia, os grandes, eu intermediava contratos entre artistas amigos e grandes marcas. Nesse caso, na pandemia, a gente não podia mais reunir 80 pessoas dentro de um estúdio. Eu fiz um DMI na SPM em redes sociais, em marketing digital, e comecei a trabalhar com gerenciamento de redes. Então, hoje a gente faz gerenciamento de redes de várias empresas. Novamente, os meus clientes são as empresas. E aí, os influenciadores são orientados a ter o seu melhor match. Porém, os meus clientes são as empresas. E existem muitas sugestões de empresários, até por quererem estar perto daquela celebridade X, Y, Z, e que eu não acho que seja uma associação proveitosa a longo prazo, porque qual é o meu caminho? Meu caminho com marcas não é curto prazo, meu caminho com marcas não é dar um estouro, um meme, ou viralizar. É construir credibilidade e reputação de longo prazo. Esse é o caminho sólido para as marcas. E não viralizar pode ser um tiro no pé. Claro. Total. Pode ser ótimo ou pode ser Exatamente. um problema. Então, eu faço um planejamento de longo prazo e penso exatamente no ajuste fino entre esses influenciadores. Fazemos um call com eles, azeitamos muito bem o roteiro, de forma orgânica, porém com CTAs adequados, com o local de fala da empresa de forma adequada, e esse ajuste precisa ser feito. Então, já sim, falei para muitos empresários, esse influenciador não vai ser bom para você. Você pode ter um estouro nesse momento, ou fazer um sorteio nesse momento não pode ser bom para você, por N motivos. E esse ajuste fino você tem que construir
ganhando confiança dos dois lados, tá? Uhum. Tanto de influenciadores quanto dos clientes. Mas você atenderia uma Beth, por exemplo, eu não sei se está entre os seus clientes, ou então Não. aquela outro, o Fatal Models, né, que também é uma super polêmica, mas que vem anunciando aí em grandes veículos e... Sim, sim. Não. Aí nós temos também uma base de clientes que eu não quero falar de marcas, então a gente fica, né? Mas eu tenho uma base de clientes muito sólida e algumas empresas familiares e de CEOs muito conhecidos, então a gente faz muita troca de informação. E eu acho que isso, eu não tô te falando de base de valores, certo, tá? certo. Sim. Eu quando fui modelo, tava dentro de tampinha de cerveja e me chamaram para publicação de revista masculina no auge, várias vezes eu sempre neguei. Então a minha base de valores é a minha. Agora, como empresa que vende mídia, e aí eu vou falar como vendedores de mídia, não faz sentido com os propósitos e valores da empresa. Perfeito. Atualmente. Claro. Certo? Não recrimino quem faça. Não. O que eu recrimino é um influenciador falar: eu não sabia. Eu não sabia que essa Beth fazia isso. Meu Deus, caí numa cilada. Não caiu. Os contratos são extremamente detalhados e esses influenciadores sabem o que fazem. Sim. E sabem também as vidas que eles corrompem. Você acredita muito no poder, já que a gente falou de impacto, de viralização, no poder do fake, Carol? Porque aqui do fake, do hate, do hate, porque a gente chega a ser quase simpático ao hate, quer vir, vem, entendeu? Então, depende de quem você é. E aí vamos falar de autonomia emocional. Eu tenho pessoas influenciadoras que eu acolhi porque eram filhas de amigos e dispararam, tá? Que não estão preparadas para isso. Então, no primeiro hate, se desequilibraram muito, tiveram problemas psiquiátricos, ou seja, ela não sabia a régua da exposição dela, né? E você tem que ter uma régua de exposição. Sim. O que eu falo muito, se a ferida ainda está aberta, não exponha na internet, porque provavelmente a sua régua... Você não vai conseguir dar conta. Exatamente. Então, espera a ferida cicatrizar e aí você vai ter o seu local de fala de forma mais adequada, tá? Eu, quando expus a minha gravidez solo, tive hates, né? A galera é muito maluca, né? E hates... enquanto eu amamentava de forma absurda, né? E eu não conseguia compreender, porque eu estava lá falando de algumas marcas de maternidade, peguei um pool de médicos super sérios para falar sobre maternidade e fazíamos junto com a Amparo Maternal, que é gigante e acolhe grávidas em situação de rua e em situações... que vocês não imaginam, Sofia, assim. Você fez o desfile para arrecadar fundos, né? Isso, para Amparo Maternal, até a Sofia ter os seus 5 anos de idade, quando eu conseguia. Os presentes eram sempre donativos, agora ela começou: mamãe, por que meu irmão? Mamãe, por que meu amiguinho recebe presente e não eu? Enfim, mas ela estava semana passada comigo na favela de Paraisópolis entregando brinquedos para uma instituição que eu ajudo há 15 anos. E isso é uma parte muito forte de mim que eu aprendi com meu pai. É o meu propósito de vida, é como eu vou me aposentar. Também é algo que eu tentei, assim que eu comecei a trabalhar com marketing, explicar um pouco sobre marketing social positivo, e eu vejo que no Brasil tem essa resistência das marcas, sabe? Sim. Ainda tem, Ainda né? tem. A E nos gente Estados gosta de Unidos dizer... tão incrível. A gente gosta de dizer que a gente é um povo solidário e tal, mas na hora do vamos ver ainda pega, né? Ainda pega muito. Inclusive, ano passado, em agosto, você recebeu a condecoração da Jetro International, né? Como diplomata civil humanitária. Isso. E você disse que isso significava para você assumir um compromisso
ainda maior com diálogo, cooperação e dignidade humana. É um assunto que realmente fala muito ao seu coração, né? Muito. Na pandemia, o meu marido ficava indignado porque eu ia distribuir marmitas em Paraisópolis. E ninguém sabia o que era o Covid, né? Ele, meu Deus, você vai trazer isso para casa. Eu falei, se eu não for, ninguém vai. E tem casas ali onde pessoas são cadeirantes, são idosos. Não tem como sair. Não tem como sair. E poucas pessoas olharam com dignidade para essas pessoas. Então, nós tínhamos um grupo, né, com 2 restaurantes e levávamos, né, marmitas para lá. Chegava em casa, tirava minha roupa na garagem, Claro. enfim, né? Aquilo que todo mundo fazia Todo mundo qualquer fez. forma. Exatamente. Mas sempre fiz de forma desorganizada, porque eu procurei a Getro. A Getro tem apoio da ONU. E eu quero, a médio prazo, eu não consigo fazer hoje com o volume que eu tenho de trabalho, tá? Mas a médio prazo, começar a ter algumas missões fora do Brasil. E para isso, eu preciso de mais respaldo. O que a gente estava falando do off e do on, é bom ter respaldo, é bom você também viajar em segurança para lugares Claro. que são insalubres ou perigosos. E com a Getro eu tenho esse respaldo, então é uma preparação que eu estou fazendo para um segundo plano de vida. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, porque já que a gente falou de Sofia, já que a gente falou desse teu outro lado, eu quero trazer uma pergunta aqui, uma pessoa que eu acho que você conhece bem. Oi, amiga. Ah, que linda. Bom, o que eu posso dizer? A gente fala que a gente é irmã de alma, assim, que fomos irmãs em outras vidas. Porque um simples alô no telefone, a gente consegue saber se tá tudo bem. Então, quantas coisas a gente passou juntas, né? Coisas tristes, engraçadas, mas a mais importante delas, e a que mais me marcou, claro, é a mais emotiva delas, né? Que é o nascimento da Sossô. Desde quando a gente ficou sabendo que ela estava grávida, até o nascimento, foi uma bênção, assim, na vida dela e na minha também, porque eu ganhei uma filhada, que é a coisa mais amada do mundo, e eu falo que, assim, a descrição da Sossô ela não tem explicação. Ela é uma luz, uma estrela que só quem conhece sabe realmente como ela é, como ela brilha, né? E eu tenho muito orgulho da tua trajetória, porque desde quando você começou como advogada, quem diria que você estaria aqui hoje com tantas conquistas, com tantos prêmios, com tantos projetos sociais maravilhosos, mas sempre tem aquele lugarzinho ainda que a gente quer chegar. E eu sei que alguns deles, né, ainda estão por vir, e um deles é um projeto social maravilhoso, e eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo saber, e para dizer que, assim, independente que lugarzinho que seja esse, você vai ter que me aguentar, porque eu estarei junto. Um beijo, amiga, te amo. Essa é a Maitê, Dinda. Gente, é estratégico, eles deixam um lenço aqui atrás do prêmio do YouTube. Vai que... A Maitê, ela é minha irmã de alma. Nós mudamos para São Paulo juntas. Todas as minhas amigas de Rio Preto fizeram arquitetura e eu fiz direito. Então, eu não preciso explicar como eu me sinto, eu não preciso... a gente brinca das skins hoje, né? Eu tô saindo do cringe, ficando um pouco mais descolada, né? Com enteados todos. A gente tem muitas skins. Com ela eu consigo tirar todas as skins e ser eu mesma. E quando... Ela foi uma das poucas pessoas que toparam ir pra favela comigo, tá? Todo mundo tem um pouco de receio. Quer que eu ajude aqui, quer que eu ajude ali, mas por amor à massa ninguém quer. E com as chuvas eu tive um grande problema numa ONG, chama Maria Helena Paulínia, que acolhe crianças que vêm para São Paulo receber tratamento, tá? Ela só acolhe e dá alimentação. É uma ONG muito pequena, perto da Florescer, onde você vê todo tipo de situação, tá? E realmente eles têm estendido o acolhimento. Teve uma criança
mês passado que tomou sol da cáustica, que estava lá, enfim. E eu a chamei porque ela era arquiteta, falei, você vai precisar me ajudar. Desabou tudo com as chuvas, eu preciso de você. Ela foi, ela ajudou e sempre vai ajudar. E esse é o meu propósito, tá? É lógico que eu estou preparando pessoas para seguirem esse legado que a gente construiu no marketing digital. São famílias muito importantes para mim, mas o meu propósito maior é conseguir unir marcas ao marketing social, assim como a gente vê em vários países, sem essa vergonha, gente, pelo amor de Deus, se a marca está ajudando a empresa XYZ, promovendo uma escola de música em Paraisópolis. Sim. Ai, Que a marca bom, quer né? aparecer com a realidade. Não! Não é isso. Ela Quem tá recebendo tá adorando. Claro. é isso. Sabe? Ajude e vamos conta ver que isso, você ajuda, vamos né? ver isso de outra forma, pelo amor de Deus. E toda vez que eu ajudo, as pessoas falam, mas você vai postar? Sim, porque tem muita gente que não sabe como ajudar. Sim. Óbvio. E aí, tem dentro, né, das redes sociais, dessas duas ONGs que eu ajudo muito, tem a lista de necessidades, então ninguém precisa dar dinheiro, então tá lá, a gente tá precisando de papel higiênico, de água, disso, daquilo. Às vezes um serviço. Manda, e entendeu? mesmo que Ou eu sempre seja. falo, manda cestas básicas para minha casa e eu levo. Enfim, todo mundo pode ajudar, nem sempre as pessoas sabem como. Então, eu acho importante sim expor, eu acho importante. Hoje eu exponho menos, porque existem realmente esses hates que a gente recebe. Que coisa inacreditável. Exatamente, né? Não, porque assim, mesmo que a intenção seja só aparecer, que não seja genuína a vontade de ajudar, está ajudando. Dando, exatamente. O efeito prático, independente da intenção da marca, Exatamente. vai ser bom para aquela comunidade, né? Agora, Carol, você estava falando sobre essa busca do respaldo, né? Como isso facilita o trabalho, nesse caso, esse trabalho mais social. Mas acho que isso vale também para a sua transição de carreira, né? Porque quando a gente trabalha numa grande emissora, o crachá abre muitas portas. É muito mais fácil você conseguir uma entrevista ligando para um senador e dizendo, aqui é o Gabriel da Globo News, por exemplo. Né? Importa menos o que você faz e mais essa chancela. E ela é absolutamente justificável pela audiência, claro. E aí você foi para um outro mercado em que a autoridade agora é a atenção, né? Então é menos essa questão ela é mais difícil, eu acho, de ser construída, assim. É uma posição mais difícil quando você perde esse crachá. Você é a mesma Carol de antes, mas agora você não tem o crachá da emissora, né? O CPF. Fica mais difícil fazer com que as portas se abram. Você sentiu isso quando você mudou? Em nenhum momento. Talvez porque realmente eu fiquei quase 10 anos trabalhando em emissoras. Claro. Conquistei alguns prêmios e tinha construído, de certa forma, o meu nome. Talvez se eu começasse do absoluto nada, né, sair da faculdade, aqui abrir câmera, venham me ouvir, as pessoas não atendessem a minha ligação. Certo. Eu não tive esse problema. O meu problema foi entender os pormenores da internet, né? É muito bom ser espontâneo. Eu fiz um TED sobre isso, sobre ressignificação de redes sociais, agora em outubro. A originalidade e espontaneidade são o cerne das redes sociais. Porém, existe uma linha tênue de até onde você pode ir, até onde respeito e desrespeito, e até onde isso pode te colocar num lugar vulnerável. E alguns posicionamentos meus me colocaram em um local vulnerável. Então, hoje eu sei os podcasts que eu vou, as pessoas com as quais eu converso, porque muita gente também está só procurando uma pegadinha, sempre. né? Vamos procurar uma armadilha para procurar uma frase viral. Isso, onde eu vi várias dessas, tá? Sim. Durante a minha gestação. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei isso, não lembro. E eu tenho muito esse cuidado, inclusive porque eu sou mãe, né?
a minha filha acompanha boa parte dos podcasts que eu vou, das entrevistas que eu dou. TED, ela estava lá, CX agora, ela também estava lá na primeira fila, falando justamente sobre empreendedorismo feminino. Ela acompanha muito, o meu enteado mais velho também, que mora comigo. E eu tenho uma responsabilidade muito grande, né, com esse grande legado que Deus me deu, que são essas crianças. Posso tomar uma água? Claro. Pelo amor de Deus, Perdão. aqui. É só... Deixa eu botar Desculpa aqui. o... Imagina. Imagina. É só pedir mesmo que aqui a gente... Mas é às que, vezes, nem além faz de tudo, corte. tem a sinusite da E aqui? gota pós-nasal entrando. Opa! Aí daqui a pouco eu tô falando Super igual o Patolino. E tem a... Aproveitando que você falou da Sofia, Carol, a Sofia, como disse a madrinha dela, é aquela mini estrelinha, né? A gente criou um apelido pra ela, assim que ela nasceu, de Bebê Benção. Então, tinha vovô vários... Benção, Fã-clube Bebê Benção, não sei o quê, hashtag Bebê Benção. E como pegou? Às vezes ela tá, até hoje, né? Ah, você era Bebê Benção. Aham. Aí eu falo, ela vai ser minha eterna Bebê Benção, porque ela foi uma bebê, uma toddler, uma criança, agora uma pré-adolescente, luz. Não, é a que faz mudar a nossa vida, né? Quando chega, vira as coisas, aí o que você achava que poderia ser um problema, porque você ia mudar para o Rio de Janeiro, né? Sim, eu Quando até você- postei, né, na época no Projac. Foi uma gravidez muito conturbada. Eu fui demitida grávida, Uhum. então já tinha tido uma proposta para migrar para o entretenimento, que era um desejo meu. E, sinceramente, não porque eu não gostasse do jornalismo, eu adoro jornalismo. Eu sinto falta do alcance do jornalismo. Eu sinto falta da equipe de apuração para tentar Sim. fisgar e saber pormenores que eu olho hoje na TV. Eu falo, eu sei que isso não é verdade. Aham. Eu sei que você também. Você tem Sim, não, até certeza hoje a gente que sabe. você passa por isso. Óbvio. Então, assim, essas são fisgadinhas Sim, que eu dão tenho saudade. sempre. Essa é uma saudade que eu tenho da televisão, mas ao mesmo tempo, eu não tenho saudade de ter passado 10 natais sem os meus pais. Ai, Eu não tenho saudade de, durante o terremoto do Chile, ter deixado meu pai, que veio de São José do Rio Preto, passar o aniversário dele comigo, numa mesa de jantar, para ir para a bancada. Eu não tenho saudade dos amigos perdidos, Plantões. de todos os jantares que eu não estive, de todos os réveillons que eu não pude ir. isso você tá falando Natal e Réveillon, mas tem a Páscoa, tem o Carnaval, tem o... Tudo, né? É isso. Por aí vai. Metade da vida. Por aí vai, né? As pessoas acham que é uma profissão glamourosa, Não, de glamour. Não a gente tem só se nada. maquia. Definitivamente não. E conheci muito a Isabela, que também trabalhou no Sim. Globo News, estava comigo agora no Nordeste em uma festa e teve um burnout que foi muito noticiado. Sim. Ela falou muito sobre isso. Isa Camargo já esteve aqui no Rivo Sim. Talks também, Ai, pra que quem quiser assistir. maravilha! Ela é maravilhosa, inteligentíssima. Eu tive um burnout, mas naquele momento, a última coisa que eu queria era que alguém noticiasse Claro. o burnout. Não, tô ótimo. Então, não. E aí você entra em todo tipo de medicação para poder se robotizar e entrar dentro da caixinha que as pessoas esperam que você caiba. E hoje eu não preciso caber em nenhuma caixinha, eu posso me expandir. O mundo é muito grande. Não, e era uma baita de uma caixinha enfeitada com laço, porque ainda tinha pressão quando você estava no SBT, de todo mundo, era matéria de revista, e Sim. o próprio Silvio Santos falando para você ao vivo que você era linda, que você era sensacional, e é a preferida do Silvio, ela está fazendo sucesso porque ela é o máximo, ela é a jornalista do momento no SBT, o que piora ainda mais. Muito. Porque não é só a pressão, você quer corresponder a tudo aquilo Claro. que tá te dando mídia. Não, e o que essa pessoa significa, né? É isso. Na verdade, eu acho que isso atrapalhou muito o meu posicionamento como jornalista, tá? Porque se de um lado eu tinha o Silvio falando que eu era a jornalista da vez, eu tinha um Flávio Rico falando, poxa, ela começou e já sentou na janelinha do avião. Ai,
Ou, exatamente, eu acho que por isso que eu sempre busquei muitas credenciais. Então, estou aqui, então já vou fazer minha pós-graduação, já vou estudar, enfim. Pra ter o respaldo, tipo assim, eu não tô aqui à toa, gente. Exatamente, sou jovem, era bonitinha, mas... Não, lindíssima, não precisa ter nem vergonha de falar isso. Mas é muito mais do que isso. Sim. E o Silvio não tem papas na língua, né? Claro. Ao vivo Não. ele me perguntou, você já posou nua? E eu, Silvio, eu tô na sua bancada. É óbvio que eu não posei nua, Sim. Silvio. Então, mas eu queria que você posasse pra saber se você realmente é bonita. Pois é, amanhã Era outro vocês vão me tempo. assistir no Jornal da Semana SBT. Gente do céu. Então, era realmente muito complicado. E aí, a gente teve alguns pedidos pessoais, né? Quando o Hebe faleceu, né? Para a emissora foi uma tragédia, Claro. né? Eu fiquei quase 12 horas noticiando, plantão o dia todo, por um pedido pessoal do Silvio. Participava muito dos programas dele, e isso para a cúpula de jornalismo não é bom, porque você está participando de programas de entretenimento, e acabou gerando uma rusga que não tinha. Ai. Então, se por um lado, né, saíram várias matérias de queridinha do Silvio, por outro lado, eu tinha que me esforçar 10 vezes mais para não parecer a queridinha. Ai. Tem um episódio, inclusive, da sua passagem pelo SBT que eu adoro muito, que é a sua participação naquela lista dos 100 maiores brasileiros Eu adorei da fazer. história. Mas tiveram algumas aí que eu preferia não ter feito. Não, assim, ó, pra quem não sabe, essa lista foi feita em 2012. Era um Isso. projeto pessoal do Silvio. Na E verdade, foi... era da BBC. Ah, isso. E aí Isso, que era o The Greatest. Exato. E aí era por votação popular a lista. E votação popular no Brasil, vocês sabem como é, né? Tudo pode acontecer, não à toa o país está do jeito que está, mas só para contextualizar quem está nos assistindo, vou dar algumas informações desse ranking. Luciano Huck está na 35ª posição, atrás de Tancredo Neves, na 34ª, e à frente de Valdemiro Santiago, pastor. Gugu Liberato está na 49ª, atrás de Tiririca, que está na 48ª. Falamos de Tiririca. E na frente de Carlos Drummond de Andrade e de Zumbi dos Palmares, que estão na 52ª e 53ª. E só para encerrar, o pai da Constituição Federal, Dr. Ulisses Guimarães, ficou na 64ª posição, perdendo por muito pouco para o zagueiro Dedé, que ficou na 63ª. E ambos, claro, ficaram atrás do padre Marcelo Rossi e do Marcos do Palmeiras. Dito tudo isso, Carol, eu queria saber de você qual seria o seu top 5 brasileiros da história. Assim. É difícil falar. Alguns eu acabei falando, tá? E aí eu posso ser muito tendenciosa dentro do que eu estudei. Então, assim, Oscar Niemeyer, para mim, é maravilhoso. Deixou um grande legado. Dos que você estudou para essa lista, você exatamente. Tá falando. É porque eu acabei conhecendo familiares, Sim. Estudando a fundo sobre eles. Lógico, gente, somos humanos. Todos nós somos luz e sombra. Óbvio. Claro. Tá? Mas quando eu fui a fundo no caso do Oscar Niemeyer, eu acabei vendo além do arquiteto. Isso é maravilhoso, realmente é um ser iluminado, tá? Chico Xavier também. Tem uma história muito bonita, não sou espírita, mas... enfim, todos que são cristãos deveriam conhecer um pouco da vida dele e de tudo que ele fez de bom pelo país. Outra pessoa que eu não consegui passar no programa, toda a filantropia que fez, e fez muito mais filantropia do que qualquer outra pessoa imagina, é o Ayrton Senna. Sim. É impressionante, ele não gostava de mostrar, ele era extremamente tímido, esse lado filântropo, e ajudou
Muita gente, muita gente. Eu não gosto de falar sobre políticos. Aham. Apesar do meu sobrenome ser Castelo Branco, Branco, eu prefiro evitar qualquer tipo de polêmica, ainda mais agora, onde a gente vive uma fase muito difícil, democraticamente falando. Sim. Mas eu tive aí um político ao qual eu tive que visitar a cidade onde ele nasceu, etc. E foi bem desgastante, porque algumas coisas... Aí começou um desgaste meu com a SBT, né? Tinham coisas que eu gostaria de pautar, às quais eu fui vetada. Entendi. E tudo foi muito tendencioso. Eu entendo que o Mal Brasileiro era uma homenagem, mas me foi vendido mini documentários. Entendi. E quando a gente fala em mini documentários, a gente tem que mostrar, né? Óbvio. Exatamente. Expor tudo, claro. A sombra e luz. Documentar. Exatamente. E eu não consegui em boa parte deles. Então, isso me frustrou muito. Uhum. Muito. E tem duas referências que eu sei que você gosta também, que é o Paulo Francis e o Boechat. Muito! Adoro! Nossa, eu sou fissurado no Paulo Francis. Ai, Você acha meu Deus! que eles dois dariam bons influenciadores digitais hoje em dia? Maravilhosos. Imagina Paulo Francis, gente. Nossa. Paulo Francis. Se ele era o rei da autenticidade na TV. No Shorts, no YouTube. Paulo Francis sem censura. Imagina. Paulo Francis sem censura. Olha, já ficou bom. Aham. Meu Deus, que delícia. Ia explodir, né? Não, ia arrebentar o meu coração. E o Boechat, eu que você adoro. também eu lamentou sou muito. Eu tenho um humor... Opa, prendeu aqui. Eu tenho um humor um pouco sarcástico, Aham. que poucas pessoas conhecem. Aham. Então, quem tem esse humor sarcástico, negro, Ácido. adora Bem Paulo Francis. Francis, Paulo né? Francis. E inteligentíssimo. E realmente... como é que a gente pode substituir Paulo Francis, gente? E morreu por denunciar um esquema que 20 anos depois o mundo inteiro ficou sabendo Sim. que era real, né? Sim. Morreu de tristeza, Foi, de acho que foi angústia, isso, de de desespero. De desespero. Né? Porque se viu com uma dívida astronômica, com o nome ali pendurado e... Sem apoio institucional apoio das nenhum. empresas Ao onde contrário, trabalhou. Ao contrário. Imagina, ele com espaço, porque... Um dos maiores jornalistas da história do Brasil. É porque eu acho Do que mundo. o Paulo Francis e o Boechat, eles conseguiram, dentro de grandes empresas, ter uma autenticidade muito grande. Uhum. O Boechat conseguiu uma zona de equilíbrio maior e uma autopreservação maior que o Paulo Francis, né? Sim. O Paulo Francis não tinha papas na língua. Eu acho que era do tempo também, a época, né? Sim, mas era uma época onde o Boechat foi muito mais blindado do que o Paulo Francis. Sim, Muito mais blindado. total, é isso. O Paulo Francis, desculpa, é como você bem citou, e até difícil de Foi falar isso, mas assassinado. exatamente. Na minha visão foi assassinado. Exatamente, que bom. Ele tá falando por mim, eu acho pronto. maravilhoso, porque essa é a verdade. E é aí que você vê uma pessoa que fez tanto para tantos e tantos lucraram com o nome dele, ser largado para a morte. Abandonado. É impressionante. Ser completamente abandonado. É impressionante. E assim, a gente está falando de jornalistas. E a gente mencionou que dentro do jornalismo é difícil, né? Você falar certas coisas, porque teoricamente isso vai prejudicar a sua imagem. É como se ninguém tivesse compromisso com o erro. Né? Qual o problema de eu eventualmente mencionar que essa caneca aqui é de tal marca e se tiver um problema eu falar, foi um erro. Essa é a minha visão. Qual o problema tem a gente falar da roupa que a gente está usando se a determinada marca está fazendo favor de nos vestir? Claro. Qual seria o problema disso? Você acha que de fato tem que tomar esse cuidado ou a honestidade no tratar dos assuntos já basta, Eu acho uma Carol? hipocrisia enorme, Né? porque ao mesmo tempo você não pode falar claramente sobre certos políticos porque eles compram horário no comercial do seu telejornal, mas eu não posso falar da roupa que eu visto. Claro. O que é mais inocente? O que é mais isento para o jornalismo? Né? Muito simples. Então é uma hipocrisia enorme você falar que o jornalista não pode falar do que veste, do que come, do que faz, sendo que eu tenho sim lá um horário comercial no meio de um telejornal
onde outras marcas investem e pagam caro. O horário do telejornal Claro. é caro, Claro. inclusive políticos. Bom, o próprio Sim. escândalo das americanas, Exatamente. né? É isso, tantos escândalos, tantas empresas, que às vezes a gente só conhece As a empresa por empreiteiras uma todas. coisa, mas ela tem uma série de um outro portfólio de produtos. Claro, não faz nenhum sentido, até porque o governo normalmente costuma ser o maior anunciante de todos os veículos. Exatamente. Então, e as Exato. E é emissoras não deixam justamente de por falar do isso governo. Né? que eu hoje não assisto Aham. nenhum telejornal. Só o Rivo News, né? Só o Rivo News. Que não é telejornal. Exatamente, Isso, eu falei jornal. tele, exato. isso. Não, é porque vocês conseguem conservar. Enfim, vocês têm a bagagem que vocês têm, né? Claro. De experiência. Exatamente. Foi importante é passar isso que- por tudo, E mas... exatamente. E é uma escola. Eu falo que a televisão é uma grande escola de responsabilidade. Sim. Né? Você é extremamente responsável pelo que você fala, pela emissora que você representa, Pela pela dimensão que a coisa apuração, ganha. pelo alcance, mas ao mesmo tempo você está respondendo por uma outra empresa. Né? Eu não posso falar que era Sim, a Carol Castelo Branco que estava apresentando aquele telejornal, isso. apesar do meu nome estar no GC. Mas é o crachá, né? Era apenas o crachá. Você estava representando Exatamente, aquela empresa. Exatamente. E esta empresa também acaba sendo financiada por outros órgãos. Eu nem vou falar empresas, né? Por interesse. A gente sabe que todas elas vivem, né, do dinheiro do governo. Sim, Sim, muita boa muita, parte. muita coisa. Exatamente. Então, indo por esse princípio, a gente pode ver para onde está indo o telejornalismo e por que nós não vamos ter mais Paulo Francis. Não, e se você Aliás, podemos, ele vai virar da internet, Isso, não da TV. isso, não dos meios não, se você tradicionais. não quiser falar, não, mas só que o dinheiro do governo é isso todo. Só a concessão já está aí para dizer. claro. Exato. Você não Claro. você tem um limite, infelizmente, que Quanto custa uma concessão, né? é A gente isso. não consegue nem mensurar. Não dá para mensurar isso. E Carol, tem um fator que eu acho que é fundamental e que você trata muito bem, das pessoas se conectarem com pessoas e não com coisas. Que é o que a internet traz, né? E é o que você faz ali a construção desde, dessa narrativa. né? A gente se conecta com figuras, com a história delas. Então fica muito difícil, né, também, você produzir qualquer coisa. E aí vai entretenimento, pode ser tudo lindo, grande, mas às vezes não são pessoas. E é isso que as pessoas têm que entender, que a vulnerabilidade é algo a ser apreciado e não a ser escondido. Exato. Né? O jornalista, o apresentador, ele não é uma figura robótica ou não pode ser endeusada, somos todos humanos, né? Precisamos aprender também a mostrar a nossa vulnerabilidade sem culpa. Olha, Claro. falando em vulnerabilidade, vamos falar um pouquinho de aspectos pessoais. A gente tem aqui uma membresia, Carol, que são os nossos Rivos de Ouro. Quem é nosso membro Rivo de Ouro tem direito a mandar, sabe quem é o entrevistado, tem direito a mandar uma pergunta, e a gente tem a pergunta da nossa querida Alessandra Santos aqui para você. Ei, gente. Ei, Carol. Como vocês estão? Eu sou a Alessandra, eu trabalho com a Sabrina aqui em BH. E a gente já se encontrou em algum momento, em algum evento que eu fui com ela. E fiquei na casa dos seus sogros, que são pessoas incríveis. A família é muito incrível. E nesse momento que você também inspira pessoas, numa família tão inspiradora, em qual momento você percebeu que a sua voz também podia inspirar tantas pessoas, tantas empresas? E o que agregou nessa trajetória com a expertise do Pedro? O que ele trouxe para agregar mais essa potência? Um beijo grande a vocês e até breve. Tchau. O marido. Querida. Primeiro eu vou falar da minha própria narrativa. Eu acho que quando a gente passa realmente pro online, percebe que você é o CEO da sua própria empresa, que por sinal é você. Exato. Tudo muda. Né? E você passa a ser corresponsável por cada palavra, e aí você ganha autonomia. Isso é maravilhoso, principalmente para a mulher. Tá? Com relação ao Pedro, nós percebemos num período de pandemia que a gente tinha que se ajudar. Né? Eu tinha a minha empresa, não tinha sócios, só de marketing de influência. Ele tinha um gap dentro de redes sociais, eu estudei muito o assunto,
conseguir 20 clientes online naquele período Sim. onde eu não parei de trabalhar, mas as minhas colaboradoras trabalhavam só com marketing de influência, então ficaram em stand-by. E decidimos nos juntar, né, na Connectors Hub, onde eu sou responsável pela parte de produção audiovisual, que eu adoro. A gente é um bicho que pica, né? Não tem jeito, né? Então, trabalhei muito tempo com isso, então eu acho maravilhoso. Gestão de redes sociais e marketing de influência. O Pedro me ensinou a ser casca grossa. Né? Ariano com capricorniana, né? Exatamente. O Pedro é um ariano, com ascendente ariano. Eu sou capricórnio, com ascendente capricórnio. Minha Nossa eu Senhora! sou extremamente trabalhadora. Se você chegar pra mim, vamos tirar tudo aqui do lugar, eu vou até arrancar o papel de parede. Aham. E o Pedro é um líder nato, né? Ele realmente é exímio no que faz, é muito bom negociador. E ele me ensinou a liderar, porque antes eu realmente era a pessoa que queria, e não que eu não faça isso, mas eu me envolvia de tal modo com o colaborador que eu sofria junto às dores dele antes de pensar nas dores da empresa. Tá. E hoje eu sei que eu preciso que a empresa seja extremamente sólida para que esse colaborador tenha a tranquilidade que ele tem da família. Tá. Então, ele me ensinou a inverter um pouco a base sem me sentir insensível e sem ter culpa por liderar. Maravilhoso. Porque a mulher, às vezes, tem culpa por liderar. Claro. Né? Ela acha que tem todas as outras responsabilidades antes de liderar. E não. Para liderar, você tem que ter coragem, você tem que esquecer a culpa e tem que entender que realmente aquela empresa está lá a serviço de um cliente que vai gerar centenas de empregos, Uhum. né? E precisa fazer com que as pessoas vistam a camisa desse time. E aí vem a solidão de liderar também, tá? E quantas vezes eu e o Pedro choramos juntos de madrugada porque a gente teria que demitir, ou teria que ou ficaríamos 3 meses sem receber para a gente conseguir equalizar a empresa. Uhum. Faz parte da dor de empreender, né? Uhum. E a gente percorreu esse caminho juntos. Nós estamos casados há 10 anos. Vamos fazer 10 anos. É uma vida, né? Claro. Então, já passamos por tudo. Eu falei, a gente já passou por pandemia. A gente já passou Exato! por tantas coisas, por Não, homeschooling. Passou por Sim. pandemia, homeschooling e empreender. Exatamente. Então, assim, tipo- Empreender juntos. E a minha mãe sempre me falou, nunca trabalhe com seu marido. Ah, E os meus pais, eles trabalham juntos, fisicamente, em espaços diferentes, mas é uma mesma empresa. E ela sempre falou, isso acaba com o casamento, enfim. Mas eu acho que nasceu uma nova admiração, tanto dele por mim, como empreendedor e líder, e quanto minha por ele, tanto em ser tão fiel, né, a quem construiu essa agência que está entre as 20 maiores do país, com ele, quanto a realmente segurar no pulso das marcas, não só na parte de publicidade, mas em construção de negócios, em fazer muito networking. Sim. A gente aprendeu a fazer isso juntos. é bom ter um ariano do lado. Eu tenho um também, que às vezes puxa pra realidade aqui, né? Exatamente, porque se deixar... o Capricórnio é terra. Aham. Mas eu brinco que eu sou uma capricorniana fajuta, porque ao mesmo tempo que eu tenho lá as contas na planilha de Excel e sou muito pé no chão, eu também tenho essa parte espiritual que me faz querer voar. Entendi. Né, que me faz querer mudar de país, levar as crianças, vamos fazer isso. Só que é um desejo quase egoísta, porque eu vou me ajudar, vou servir ao meu propósito, mas hoje eu transformo tantas famílias, tanta gente que olha, Sim. entra na minha sala e fala, poxa, cara, eu morava numa casa assim, assim, assado, em tal lugar, hoje eu mudei, ou hoje minha filha estuda em colégio particular. Toda ajuda é autoajuda, mas não tem problema. no fim das Exatamente. contas. Isso. Toda ajuda é autoajuda. Uhum. Toda ajuda é autoajuda. Uhum. Mas ela não deixa de ser ajuda. Claro. Isso que importa, Uhum. né? Não lembro quem falou essa frase, toda ajuda é autoajuda. Ah, Eu tô bom, tentando- aqui no nosso programa foi a A Manuela. Manu, que nos trouxe isso. Eu tava tentando lembrar quem falou essa frase, mas a gente não pode esquecer que ela é ajuda. Claro. Né? Aham. Então, faço filantropia?
É uma autoajuda? Claro. Você mas- se sente bem. Exatamente, impacto positivo, mas, né? mas é ajuda. Tem um É episódio, autoajuda que é ajuda. tem um episódio inteiro daquela série Friends que é sobre isso. A Phoebe e o Joey, a Phoebe tentando provar pro Joey que ela... Deixa eu botar já um pouquinho mais de água aqui. Tentando provar que é possível sim ajudar sem se autoajudar. E ele fala, não adianta, toda ajuda que você der, você vai estar se ajudando. E ela assim, não, e Mas a conclusão é que não, você vai sempre Mas estar por se que a ajudando. vergonha de se autoajudar? Claro, claro. Não é bom se ajudar, Imagina gente. se eu falar, imagina, eu carreguei caixa na quinta-feira pra fazer o Natal das Crianças, eu me sacrifiquei. Nada! Recebi abraço, beijo, amor, essa é a nossa cultura da maravilhoso. culpa, né? E saí super feliz, exatamente. Se você não estiver sofrendo feito Exato. Cristo, você não é suficiente. Exato. Mas eu acho que essa parte do orgulho é mais do que confirmada, viu? Aqui, ó. Sem som. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite para a Carol participar do Rivotalks aí com vocês. Eu sou suspeito para falar dela, né? Mas ela é uma pessoa muito especial e já aproveitando esse espaço aqui, eu quero agradecer ela pela esposa maravilhosa que ela é, que além de mãe, mulher, filha, empresária, dona de casa, ela realmente se vira nos 30. E eu sempre digo para todo mundo, né, que eu sou o marido mais sortudo do mundo por ter uma pessoa tão boa de coração, né, para dividir essa minha vidinha aqui com ela. Então, queria agradecer muito e mandar um beijo para ela. Carol, te amo, viu? E parabéns, estou muito orgulhoso de você. Agora vamos ao que interessa, né, que é a pergunta, né, a tal da pergunta secreta. Atualmente, como você enxerga o papel das mulheres no mundo empresarial e quais mudanças você gostaria de ver daqui para frente? Como eu sei que você é uma mulher empoderada, então vai aí a questão, acho que é um assunto bom para vocês debaterem aí. Um beijo, amo você. Eu brincava no começo, eu falei, gente, eu tô aqui cumprindo cota? Me expliquem, por que eu sou a única mulher da sala? O que ainda acontece. Uhum. Você chega em determinadas mesas e... 80% das reuniões. Mentira, 99%. Tá. Mas o que acontece com a mulher, eu acho que por muito tempo a gente achou que se a gente pedisse licença, olha, dá licença, deixa eu achar meu lugar, as pessoas iam conceder gentilmente a licença para que você entrasse e sentasse numa mesa de diretoria. E isso não vai acontecer. Você não tem que pedir licença, você tem que pegar a sua cadeira, sentar e falar, escuta, tá aqui, me ouça, com propriedade. E aí é óbvio que vem, ela é masculinizada, ou fala mais alto, ou isso, ou aquilo, enfim, né? Já escutei várias. Sim. Mas entra a autonomia emocional de você saber que você, nesse momento, é necessária, o que o outro fala é sobre o outro, não é sobre você, e tomar o lugar que é do seu direito, entendeu? Isso não muda nem quando você passa a ser CEO da própria empresa? Esse crachá de CEO não te dá Mais um pulso. pouco mais de Pulso. em relação aos outros, tá? Ao que você sente de retorno, assim. De respeitabilidade, você quer dizer? Isso. Sim, porém, quando você fala com grandes empresários, e eu faço reunião com cúpulas de CEOs, CMOs, C-levels, Uhum. isso não vale mais, tá? Você volta a ser uma mulher. Exatamente. E é engraçado, né? Como Doideira. eu escuto bochichos ou palavras maldosas, né? De empresários quando chega uma atendente e fala, nossa, ela nem se arrumou. Eu acho que um homem nunca vai entrar dentro de uma reunião e ouvir, nossa, esse homem não se arrumou para essa Não. reunião. Nossa, sério ainda, Enfim, gente? sério ainda, difícil. A mulher, ela tem a porta de entrada desde que ela seja agradável, Doce. doce,
e caiba naquela caixa. Eles ainda querem colocar a gente numa caixa. Por isso que eu tô falando que não dá para você entrar de forma graciosa pedindo licença. Sim. A mulher tem que entrar, colocar a mãozinha na mesa e falar: aqui é o meu lugar, por isso, isso, isso e isso. E eu não estou falando isso porque eu estou no C-Level. Eu tive que fazer isso com 24 anos. Né? E assumindo bancada com Carlos Nascimento, por exemplo, entendeu? E com jornalistas falando: poxa, chegou e sentou na janelinha do avião. E como você faz isso? Sem pedir licença, provando o seu lugar, né? Sem se deixar afetar e provando o seu lugar. Isso da mulher ser a marcha da vida moderna hoje... Ai, é muito cansativo. Não vai passar, tá? Infelizmente, somente quando o homem valorizar de fato todas as nossas outras funções, e eu falo muito sobre isso com os meus enteados, né? A gente tem o dever de melhorar a próxima geração. Exatamente. Que o que a gente faz em casa também é um turno de trabalho, que todas as nossas outras funções, eu vou sair daqui, eu tenho mais 2 apresentações, a gente está no final do ano, enfim, é complicado, mas são várias missões, né? Tô almoçando barrinhas de proteína no final de ano. É o que dá. A vida do C-Level de novembro e dezembro. Novembro tem Black Friday, dezembro, verdade. Natal. É a vida do almoço de barrinhas. Barrinhas e suplementos. Mas se essas outras funções não forem divididas, a gente vai estar sempre sobrecarregada. E infelizmente, eu me sinto, sim, sobrecarregada. Né? A mulher ainda passa pelas mudanças hormonais. Exatamente. Que ninguém entende. Eu tenho que fazer quando eu vou fazer um networking, eu tenho que estar impecável. E eu não me coloquei esta posição. Esta posição foi colocada sob o meu ombro, né? Eu saio daqui, eu vou para o trabalho, eu brinco que eu tenho, né? E todo mundo me conhece porque sabe que eu ando descalça pela criação. Ou eu ando descalça, ou eu ando com meu chinelinho. Começou a reunião? Aí põe Um salto ou um lenço. Sim. Eu preciso estar dentro do que as pessoas ainda enxergam Sempre que sejam isso. um cargo C-Level. É mentoria de comunicação, Exatamente. parte muito disso. Se a primeira coisa que você fala, a imagem importa, não Exatamente. adianta. A gente vive numa sociedade que cobra isso da gente. Exatamente, mas principalmente da mulher. Claro. Porque Opa, ninguém da chega gente pro mulher homem e mesmo. fala: nossa, na reunião seu cabelo tá bagunçado. Claro. Você tá barrigudo, hein? Nossa, você tá grávida? Você tá bem? Sabe? E tudo isso relacionado à imagem. Então, é muito difícil para a mulher ainda. Mas, como o Pedro perguntou sobre o mercado profissional para as mulheres, o meu conselho como mulher, que é como eu sempre tive que me portar, é não pedir licença. Se coloque, sente no seu local de direito, construa a sua narrativa. Não precisa ser com a graciosidade que as pessoas esperam de você, precisa ser da forma como você espera e como você merece. Né? Com alto merecimento que a gente conquista as coisas que a gente Amor precisa. próprio de verdade, né? De você olhar e falar, pô, olha aqui o que eu construí, olha por onde eu passei. Isso. E eu não tive receios de quando eu cheguei na Connectors, ter brigas com diretores que estavam lá há mais tempo, mas defendendo os meus propósitos, de pedir desculpas também. Sim. Sempre, aprendo muito e vice-versa, mas sem colocar de lado meus princípios e valores, inclusive do que eu acho que seja correto para os clientes, Claro. porque eu sou uma mulher. Sim. Isso não vai acontecer do meu lado. Não aconteceu nunca, né, Carol? Não. Na sua história nunca aconteceu, não vai ser agora, né? Não. Nos 40 e poucos. Exatamente. vai ser agora. Nos 43 anos, sorry. Não Daqui vai rolar. Só vai piorar, gente. Aguardem. Quando vocês me chamarem pro Rivotalks e eu tiver assim uns 60 anos, vai ser insuportável. Aí eu já acho que eu vou ter mais conexão ainda com Paulo Francisco. Paula Francesca. Exatamente. Ô, Carol, obrigada, viu, pela demais. conversa. A gente sabe que beleza abre portas, mas também pode ser aquele meio de julgar pessoas. E eu acho que você deu vários exemplos de
se manter firme nos seus propósitos e nas suas convicções. E é por isso que a gente chamou aqui, para inspirar a gente nesse começo de ano. É isso, muitos insights. Muito obrigada, gente. Foi um prazer Deixa enorme. eu te dar um presente aqui só da Brasiliana Shop. Olha Obrigada. que legal. Não sei se você conhece a Brasiliana Shop. Não conheço. É uma É básico. redirecionadora de importados. Já vi aqui TikTok, Instagram, já vou seguir em Então, todos. é o seguinte, ela manda todos os produtos dos Estados Unidos. Então, Que assim, prático. Muito. coisas desde maquiagem, coisa pra Guloseimas. casa, guloseimas, o que você Gente, a minha quiser. filha não pode ver esse Então. episódio. Agora, mas você pode se dar bem também. Olha, eu lá sendo machista, mas não é isso. É porque é o exemplo da Cecília. A Cecília usa a brasiliana para importar produto de limpeza. Não, pra pano. deixar a minha casa Não, mais é que é prática. maravilhoso, porque a Exatamente. gente sabe que a gente tem produtos fora que facilitam muito a vida da mulher moderna. Nossa, da Muito. mulher, do homem, de qualquer um que limpe sua casa. Isso, Fiquem tranquilos. Exato. E parte desses produtos também está aqui dentro da caixa da Brasiliana. Então você já aproveita, já conhece, já ganha uma caixinha de Um presente. mimozinho. Muito obrigada, adorei. E vou usar Obrigado. com certeza. Que bom, Carol. Obrigada a vocês. E Obrigada. é isso, gente. Como disse Carol, você tem que ter conteúdo, tem que ter Sempre. informação. Portanto, não se esqueçam. Sexta-feira, 12h30, neste mesmo canal, o Rivo News, seu resumo semanal de notícias. A gente espera vocês. Tchau.